Olá, meus unicórnios, sejam bem-vindos. Eu sou o Diego Teles e vamos falar sobre o ChatGPT, que chegou aí em 2023 causando bastante polêmica devido à questão do aprendizado de máquina que acaba sendo bem forte e trazendo bastante conteúdo rico ali para a galera que está consumindo a aplicação. Mas basicamente vamos falar antes o porquê que a galera tá com essa causa de polêmica, né? Justamente pela questão do medo de a inteligência artificial roubar o emprego delas, né? Basicamente, o que o ChatGPT faz, né? Você faz o input de um texto e ele te traz uma devolutiva explicando sobre aquele texto, se foi algo que você perguntou, ou trazendo mais informações sobre aquele assunto. E ele traz com uma linguagem natural muito bem clara e bem coesa, né? Então você tem um contexto bem simples para que você entenda o texto que ele vai trazer ali para você. Mas antes da gente dar continuidade nesse vídeo, eu só vou deixar bem claro que, na minha humilde opinião, eu acho que isso não vai tirar o emprego de muitas pessoas, principalmente na área de desenvolvimento de software, né? Porque na área de criação de conteúdo, pode ser que aconteça isso, devido ao quê? A praticidade, a facilidade na hora de criar um conteúdo em formato de texto, né? Porque se você pedir para ela criar ali um conteúdo para o seu Instagram, referente ao assunto X, ele vai trazer um script, um roteirinho de como que vai ser criado aquele conteúdo, ou se for somente um texto para um e-mail, ele vai trazer também um template ali bem simples. E lembrando, sempre que você fizer uma pergunta lá, ele vai te trazer uma resposta totalmente diferente. Então ele não tá trazendo o infiel-se, basicamente, né? Onde você tem ali a cascata de pergunta e ele vai trazer ali aquela resposta que se assemelha com aquela pergunta. Então ele sempre vai gerar um texto ali para você que faça coerência com o que você perguntou e que seja diferente, né? Então é bom se atentar quanto a isso. Mas em relação à questão do desenvolvimento de software, eu acho muito difícil, por quê? Porque ele pode te ajudar, na verdade, a ter um aprendizado muito mais rápido e bem mais produtivo. Por quê? Porque você pode perguntar coisas técnicas ali no chat, ele vai te trazer uma explicação bem detalhada sobre aquilo, né? E isso não necessariamente vai tirar o seu emprego, por quê? Se você pedir para ele criar um script de código, por exemplo, para criar um formulário de front-end, ele vai trazer ali uma página de HTML, né, um script de HTML, mas você vai precisar fazer estilização, você vai ter que configurar o CI, você vai ter que instalar bibliotecas, você vai ter que fazer um monte de configuração que normalmente você faria ali no seu sistema, na sua aplicação, e aquele template ele pode te ajudar sim naquela determinada tarefa, mas não necessariamente que ele vai fazer o código e o projeto inteiro ali para você, porque a gente ainda não chegou nesse ponto. Talvez futuramente isso aconteça? Pode ser que sim e pode ser que não, né? Tudo é uma grande possibilidade. Mas basicamente, na minha opinião, eu acho que isso não vai tirar o emprego dos desenvolvedores e os desenvolvedores têm muito a aprender com essa inteligência artificial. Também levando em consideração um ponto negativo que tem até mesmo na documentação, é que às vezes a própria IA ela responde a informação de forma incorreta. Então, há as possibilidades disso acontecer. E eles pedem até mesmo para que você faça um report para eles, informando qual foi o erro que ocorreu, e você tem a possibilidade de ir lá de ganhar uma recompensa no programa ali de autoavaliação ali da própria IA do chat GPT, beleza? Mas antes da gente falar do chat GPT, como ele funciona, como que ele foi estruturado, como que ele foi pensado, vamos pensar na questão do NLP, né? Que é a linguagem natural, né? Processamento de linguagem natural, que é o NLP, que é a forma de aprendizado de máquina, onde você tem ali a possibilidade de ter uma linguagem natural, basicamente como o próprio nome diz, né? Onde você tem a possibilidade da máquina se comunicar com você de uma linguagem onde você consiga compreender com facilidade, né? Então você tem ali concordâncias de sentenças. Antigamente ali, isso eu digo há uns 4, 5 anos atrás, quando a gente pensava em NLP, a gente tinha ali variáveis, a gente tinha palavras-chave e a gente tinha a possibilidade de fazer o viés dessa informação para que você tenha ali um contexto plausível para o que você está pedindo de informação, tá? Mas hoje em dia você tem aí uma forma mais robusta, que é o GPT, que chegou aí, que consegue trazer com um escopo e com contexto referente à informação do que você está pedindo ali de dado. Mas agora que você entende aí mais ou menos o que que é um NLP, que é um pouco mais complexo, a gente pode fazer um vídeo falando somente de NLP, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas basicamente a gente vai falar agora sobre o GPT, né? O GPT, ela é uma ferramenta que foi criada ali, um tipo de processamento de dados, ela foi criada pelo OpenAI, que é uma empresa do Elon Musk, e ela tem como premissa fazer o deep learning, né, que é o aprendizado profundo referente aos dados que são imputados, né. Então a gente tem ali alguns pilares de aprendizado de máquina. Esses pilares são
A gente tem ali o aprendizado supervisionado, aonde você tem uma supervisão. O que que é essa supervisão, né? Essa supervisão basicamente é o quê? São categorias. Imagina que você tem ali um cesto de frutas, e esse cesto de frutas você não sabe quais são as frutas. Mas, dentro das categorias ali, você tem ali a categoria de laranja, de banana, de maçã, de pera, e você, a partir do momento que você coloca essas frutas para ser processada, que basicamente ser identificada, você tem ali a possibilidade de separar por gavetas quais são essas frutas. Por quê? As informações ali que consistem numa laranja, numa pera, numa maçã, numa banana, e você consegue categorizar com facilidade essa informação. Então, esse é o aprendizado aí supervisionado. Quando a gente pensa na questão do aprendizado não supervisionado, basicamente a gente tem ali nenhuma categoria e a gente vai se basear por informações históricos passados. Então, se eu já recebi ali dentro do meu repositório uma banana e eu receber uma banana agora, ele vai pegar a informação que eu tenho ali no passado e ver o que, que se assemelha ali com a minha fruta e vai categorizar ela de acordo com o que eu tenho ali de histórico passado. Então, você tem ali a possibilidade de se basear pelo histórico do passado e tomar a decisão futura na hora de categorizar, certo? Mas a gente tem a possibilidade de margem de erro, né? E quando ocorre a margem de erro, a gente tem ali a atenção humana, né? Porque aprendizado, tanto o supervisionado e o não supervisionado, você tem a possibilidade de ter uma interação humana. Para quê? Para validar se aquela informação ela está correta ou não. Então você tem ali o reforço via humano. E você também tem ali o outro aprendizado, que é o aprendizado semi-supervisionado, né? Quando você entra com os dois tipos de aprendizado, né? Você tem ali algumas categorias, mas tem a possibilidade de chegar frutas novas, por exemplo, né? Pode chegar uma melancia ou um mamão. E eu não tenho isso categorizado porque eu sempre recebi bananas e laranjas. Então, posso categorizar ali com melancia e melão, e o restante, como eu já tenho ali um embasamento do histórico passado, eu deixo para ele categorizar sozinho. Então, eu só adiciono duas categorias e o restante vai ser categorizado de forma automática via aprendizado de máquina, certo? Então, a gente tem ali esses três aprendizados, e esses três aprendizados precisam bastante também da validação humana para verificar se está certo, ou até mesmo para fazer alguma correção, mudar o script ou algo do tipo, né? E quando a gente pensa também na questão do outro aprendizado que a gente tem, que é o aprendizado por reforço. O aprendizado por reforço tem um exemplo bem claro ali, principalmente no mundo dos games, que é o jogo do Super Mario sendo jogado pela IA, e até mesmo do Street Fighter, né? Então o aprendizado por reforço, ele se baseia em o quê? Em tentativa e erro, e até mesmo por recompensa, né? Mérito e promoções, né? Basicamente, o que que isso significa, né? O jogo do Super Mario, a IA ela vai jogar ele, claro, só que você tem a possibilidade de perder a vida e você tem a possibilidade de passar a tela, passar a fase. E quando você acaba perdendo ali, errando ali a jogada e encostando no monstro onde você perde uma vidinha ali no jogo, você tem a possibilidade não, o jogo começa de novo e ele vai fazer o mesmo caminho, a mesma jornada, só que na hora dele fazer a decisão, a tomada de decisão onde ele perdeu aquela vida, ele vai fazer uma outra tomada de decisão, porque ele aprendeu com o erro dele. Então, basicamente, o aprendizado por reforço é basicamente isso, né? Então, você tem ali punições e promoções, né? E méritos, né? Então, se você perder a vida ali, você colocar o parâmetro lá, que se ele morrer, ele começa de novo e vai tentar de novo. Então, ele não vai fazer de novo aquela ação, ela vai tentar uma nova ação, certo? Então, você tem ali o aprendizado por reforço. E você tem ali o Deep Learning, né? E o Deep Learning, que é o aprendizado profundo, que é o que o OpenGPT utiliza hoje em dia, né? Que o ChatGPT utiliza hoje em dia, né? Que é o aprendizado por camadas, onde você tem camadas de dados entrando, né? Com grandes volumes de dados. Então você tem milhares de informações entrando. Imagina você querendo estudar alguma informação, por exemplo, você está estudando esse vídeo, e ao mesmo tempo você abriu mais 10 vídeos sobre ChatGPT e você está consumindo todos eles de uma vez. Sua cabeça vai ficar uma bagunça e você não vai entender nada. A inteligência artificial, ela vai conseguir fazer isso com facilidade. Então, ela vai pegar milhares de informações referente àquele conteúdo e vai conseguir traduzir essas informações ali de forma coerente para que você consiga interpretar. Mas isso acontece como, né? Como o aprendizado profundo ele divide por camadas, basicamente você vai ter ali uma camada para cada palavra que você for fazer a pesquisa. Então imagina que você está buscando ali o que é ChatGPT. Essa frase ela vai ser dividida por camadas, de acordo com as palavras que você utilizar, e ela vai ter uma entrada, que são essas palavras, e ela vai ter a saída, que são as palavras de acordo com a informação que você passar. Então você tem ali a forma de previsibilidade
do que é a resposta correta. Baseada no quê? Baseada em textos, aonde você tem aqueles textos ali na inteligência artificial, né? Você não tem esses textos, na verdade, né? A inteligência artificial tem esses textos, ela consegue ter ali a forma de parametrizar se aquele texto ele tem um contexto ou não. E isso ela é feito como, né? Com aprendizado supervisionado, aonde ele tem ali as categorias, porque a inteligência artificial do ChatGPT, ela foi desenvolvida ali com aprendizado supervisionado, inicialmente, onde existiam algumas pessoas que faziam perguntas e outras pessoas que faziam as respostas dessas perguntas, aonde criavam-se as categorias, né? Então tinham esses dois times no desenvolvimento dela no começo. Então você tem o time das perguntas e o time das respostas, e essas categorias elas foram criadas automaticamente. Então pode ser chamado também como autossupervisionado, né? Onde você consegue criar novas categorias e você consegue definir essas categorias com facilidade. Então a gente tem ali o semi-supervisionado, que é quando você tem ali as categorias, você não tem categorias e você consegue ter os dois trabalhando de forma coesa. Então, basicamente, a gente tem essa forma de aprendizado, tá? E o ChatGPT, ele tem essa premissa, né, de trazer para você a possibilidade desse aprendizado. Mas aí, quais são os benefícios que a gente tem ali com o ChatGPT, né? Os benefícios que a gente tem é a questão de aprendizado. A gente consegue ter uma curva de aprendizado bem mais tranquila, né? Porque você tem ali basicamente um professor 24 horas para você, onde você consegue fazer uma pergunta, o que que é JavaScript, o que que é o Instagram, quem desenvolveu tal coisa, e ele vai trazer para você essa devolutiva dessa informação, com muitos detalhes, né? Porque ela foi criada ali pelos desenvolvedores para que seja respondida com o maior nível de detalhes possível. Então esse é um dos problemas que eles declaram ter, né? Que a inteligência artificial ela responde as perguntas com o maior nível de detalhes possíveis. Mas se a gente ver para questões de aprendizado, isso acaba sendo muito bom, né? Porque ele não vai trazer respostas secas ou até mesmo respostas que te deixam com pontas abertas para que você não saiba o que que é que ela está falando, mas ela consegue explicar de forma coesa tudo que está ali que você está pesquisando. Uma outra vantagem também é a questão da praticidade, principalmente para a criação de conteúdo, né? Porque você pode criar artigos, você pode criar roteiro de texto, você pode criar roteiro de curso, você pode buscar como que você pode aprender determinada tarefa e você consegue ter esse script de forma tranquila, né? E a questão do desenvolvimento de código, você também consegue ter visões de como que você poderia desenvolver determinada tarefa ali no código de forma simples e de forma tranquila. Não que aquilo lá seja a melhor prática possível, né? Porque a gente tem que seguir boas práticas no desenvolvimento de software, mas você tem ali uma visão de como que você pode dar o passo inicial para depois você fazer as suas próprias melhorias naquele código. E os malefícios que tem referente a isso é a questão de coisas que eles mesmos citam na própria documentação, né? A possibilidade de ocorrer erros na hora de trazer a resposta para você. Então, eles deixam bem claro que às vezes ocorrem erros. E outra coisa também, você pode fazer uma pesquisa e ele não encontrar aquela sentença que você pediu. Mas se você fizer um ajuste ali na sua frase e mudar a forma que você faz a pergunta, ele traz ali a resposta para você de forma clara. Isso é algo que eles apontam como algo negativo ali na inteligência artificial, que eles não conseguem entender a maior gama possível ali das possibilidades da mesma pergunta. Outra coisa também que é a questão do autodetalhamento das informações, né? Eles consideram isso daí como uma falha ali na hora da IA trazer a devolutiva para você, porque nem sempre você quer algo tão detalhado, né? E ele sempre traz a informação o mais detalhada possível, certo? Então, esses são alguns bugs que eles consideram ter ali dentro da plataforma, certo? Então, eu espero que você tenha entendido como que o OpenGPT funciona, entendido sobre o aprendizado de máquina e como que são categorizados esses aprendizados de máquina e que o OpenGPT utiliza ali o aprendizado do Deep Learning para poder fazer essas informações. De onde vêm essas informações, né? Então, a gente precisa saber de onde vem toda essa gama de informação. Essa gama de informação ela vem basicamente da internet num todo, aonde utilizando raspagem de dados, que basicamente raspagem de dados é o que a gente conhece como web scraping, que é você ter um crawler, você ter ali uma ferramenta que vai fazer o quê? Vai acessar o código-fonte ali do seu site e vai salvar exatamente tudo que tem nele, seja um texto, imagem, links, vídeos, vai salvar tudo e armazenar ele no repositório, onde essas informações vão ser tratadas, e aí que entra o aprendizado de máquina, né? Onde você tem ali a possibilidade de categorizar cada um deles.
Então, essas informações elas vêm exatamente disso. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a raspagem de dados elas não pode ocorrer em qualquer site, não ocorre em todos os sites, né? Eles ocorrem normalmente em sites de notícias, de artigos, até alguns livros públicos. Então, você tem a possibilidade de ter essa raspagem de dados. Tem alguns sites que têm as suas políticas que impedem que tenham essa raspagem de dados, que sejam utilizados crawlers ou outras ferramentas que salvem informações do código-fonte. Você pode utilizar o código-fonte não somente para poder salvar informações, mas também para fazer uma cópia daquele site ou até mesmo uma cópia daquela informação que tem aqui dentro daquele site, né? E como proteção de dados ali é bem rigorosa, você não pode fazer isso em todos os sites que existem, né? Tem algumas restrições em alguns sites que você pode achar dentro da URL ali. Quando você coloca LinkedIn, por exemplo, né? Você tem ali linkedin.com, se eu não me engano, você coloca /robots.txt, ele mostra ali as informações do que os robôs de crawlers podem ter acesso e o que eles não podem ter acesso ali dentro da página, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido como funciona o ChatGPT, da onde vem essas informações e um pouco sobre o aprendizado de máquina aí, certo? Então, nos vemos num próximo vídeo e não se esqueçam de dar o joinha nesse vídeo e se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas para que elas consigam aprender um pouco também sobre o ChatGPT e ter acesso a essa informação. Até mais, tchau, tchau!